Olá e bem-vindos! Hoje vamos explorar as lições fundamentais de um guia chamado A Vigilância do Amor, de Isidério Benji. O objetivo é muito simples, dar-nos ferramentas concretas para proteger as crianças nos lugares que, à partida, deveriam ser os mais seguros de todos. E vamos começar logo com esta citação que é um soco no estômago. Ela vai direto ao coração do problema. A grande ameaça, na maioria das vezes, não vem do desconhecido na rua, mas de dentro do nosso próprio círculo de confiança. É uma verdade muito desconfortável, eu sei, mas é a primeira que temos de encarar. Então, perante isto, o que é que se faz? O guia apresenta um conceito central, a vigilância amorosa. E o que é que isto significa? Não é viver desconfiado de toda a gente, em paranoia, nada disso. É trocar a ingenuidade, a confiança cega, por um amor que está atento, que está informado, que está ativo. Vamos então mergulhar nisto. A nossa primeira secção é precisamente sobre este dilema da confiança. É aqui que vamos tentar perceber como é que os nossos círculos mais íntimos podem, paradoxalmente, esconder as maiores vulnerabilidades. Ora bem, para proteger, primeiro temos de saber exatamente o que procurar. O guia aponta 4 formas principais de violência. O abuso físico, talvez o mais visível, que são as agressões, depois o psicológico, que é mais silencioso, mas que magoa imenso, a humilhação, a crítica constante, a seguir a negligência, que é a falha em dar o básico, comida, higiene, cuidados médicos e, claro, o abuso sexual. Ter estas definições bem claras na cabeça é o primeiro passo para conseguir identificar os sinais. Muito bem. Agora vamos passar à ação. A prevenção a sério começa com 2 coisas: escolhas cuidadosas e um acompanhamento ativo. Esta é a nossa primeira linha de defesa. E é aqui que os pais e os cuidadores têm o maior poder de todos. Ok, então na prática, como é que se escolhe alguém para cuidar de uma criança? O guia sugere um processo muito rigoroso, em 4 passos. Primeiro, verificar tudo, pedir referências, consultar registros, não basta confiar na palavra. Segundo, uma entrevista a sério, com perguntas sobre como a pessoa reage ao stress ou que tipo de disciplina usa. Terceiro, e isto é fundamental, um período de adaptação, mas supervisionado, pelo menos 2 semanas a observar as interações. E por fim, um contrato. Tudo para ti no branco. As regras, o que é proibido, cada passo destes é uma camada extra de segurança. E esta lógica de rigor não serve só para quem se contrata para casa. Serve também e muito para as instituições. Esta lista é basicamente uma ferramenta prática para levar uma reunião na escola. Perguntas diretas. Como é que selecionam o pessoal? Dão formação sobre estes temas? Qual é o protocolo se houver uma suspeita? As respostas a estas perguntas dizem-nos muito sobre o verdadeiro compromisso daquela escola com segurança. Mas a escolha, por muito boa que seja, é só o começo. O acompanhamento contínuo é absolutamente essencial. O guia fala, por exemplo, em usar câmaras nas áreas comuns, mas sempre com transparência, informando quem cuida da criança. E outra coisa, as visitas surpresa. Quebrar a rotina. A previsibilidade é inimiga da segurança. Um pouco de imprevisibilidade mantém toda a gente mais atenta. Bem, até agora falámos sobre o que os adultos podem fazer. Mas agora vamos virar o foco para a própria criança. A maior proteção que podemos dar a uma criança é o conhecimento. Esta secção é sobre isso mesmo. Como dar poder às crianças para que elas sejam agentes da sua própria segurança. E esta é talvez uma das ideias mais brilhantes e simples. A regra da roupa interior. É um conceito poderoso porque é muito claro. As partes do corpo que o fato de banho tapa são privadas. Ponto final. Ninguém tem o direito de tocar, de pedir para ver ou de fotografar. É uma forma muito eficaz de ensinar autonomia corporal desde muito cedo. Outra ferramenta importantíssima é ajudar a criança a perceber a diferença entre segredos. Há segredos bons, claro, como uma festa surpresa, que nos deixam felizes. Mas depois há os segredos maus. São aqueles que fazem sentir medo, vergonha ou confusão. E a regra tem de ser muito clara. Os segredos maus são para contar. Sempre. A um adulto de confiança. No fundo, o ponto crucial é este. Temos de dar à criança a autoridade para dizer não. Ensinar e reforçar a ideia de que o corpo é dela e que ela pode e deve dizer não a qualquer toque que a faça sentir desconfortável. Não interessa de quem venha este toque, mesmo que seja de alguém da família. Mesmo com toda a prevenção do mundo, é fundamental saber reconhecer os sinais de que alguma coisa pode estar errada. Vamos então olhar para esses indicadores. Esta lista mostra alguns dos sinais mais comuns. Mudanças de repente no comportamento, como um medo inexplicável de um cuidador ou da escola, pesadelos, problemas em dormir ou comer. Ou então agressividade ou isolamento que não são normais naquela criança. E claro, os sinais físicos, nódoas negras frequentes, queixas de dores sem razão aparente. O mais importante é isto. Um sinal isolado pode não ser nada. O que nos deve alarmar é um padrão, uma combinação de vários sinais. Isso sim exige uma investigação imediata. E atenção a isto, porque é muito importante. A revelação raramente é direta.
Uma criança pequena pode comunicar o que se passa de outras formas, através de desenhos, de brincadeiras que simulam situações de abuso ou mostrando um conhecimento sobre sexualidade que não faz sentido nenhum para a idade. São pistas subtis, mas que não podemos, de todo, ignorar. Certo? E se a suspeita se torna uma certeza? O pânico é o pior inimigo. O que é preciso é de um plano, de um protocolo claro e estruturado para saber exatamente o que fazer. E aqui está ele, o protocolo em 5 passos. Primeiro, e o mais importante de todos, acreditar. Nunca, em momento algum, duvidar do que a criança diz. Segundo, garantir a segurança dela. E imediatamente, afastá-la do suspeito. Terceiro, procurar ajuda profissional, psicólogo, médico. Quarto, denunciar, formalmente, às autoridades. E quinto, que é um trabalho para a vida. Dar apoio familiar. Criar um ambiente de amor, paciência e segurança. E isto leva-nos a uma ideia muito maior. Proteger uma criança não é uma tarefa que cabe só aos pais. É uma responsabilidade de todos nós, da comunidade inteira. Cada professor, cada familiar, cada vizinho, toda a gente tem o dever de estar atento e de agir. E, por isso mesmo, terminamos com esta pergunta que fica a ecoar, porque assimilar toda esta informação serve de pouco se não a pusermos em prática. A questão que realmente importa é a nossa vigilância, essa tal vigilância amorosa, está de facto ativa? Hoje